Olá, queridos, eu sou Anidi, eu sou enfermeira, eu tenho uma casa de repouso aqui em Betim, Minas Gerais. Então, se você conhece aqui na Redondeza algum idoso a partir de 60 anos, independente do seu quadro clínico, indique a nossa casa de repouso, cuidados integrais 24 horas, equipe multidisciplinar. E na aula de hoje, nossa aulinha de enfermagem, nós estaremos estudando sobre o priapismo, o que é, quais são as causas e indicações. Tá curioso? Tá a fim de aprender? Então inscreva-se em nosso canal, vamos crescer essa família aí. Meu Instagram alexandra.one.g, também é o Instagram da Casa de Repouso e o meu Instagram, tá? Me segue lá no Instagram. E é isso aí, compartilhe com seus grupos de amigos e vamos nessa. Queridos, cientificamente, o priapismo é definido como uma ereção persistente e dolorosa da região íntima masculina, sem associação com o desejo ou estímulo sexual. O nome priapismo, pessoal, ele é derivado do deus grego Priapa, que é o deus da fertilidade. Tá isso na mitologia grega. Cientificamente embasado na medicina científica, o priapismo consiste em uma emergência urológica que exige uma avaliação rápida. Alguns indivíduos apresentam queixas urológicas. Uma das mais graves emergências é o priapismo, que ocorre entre homens, 1,5%, 100 mil ao ano, podendo ocorrer em homens de qualquer idade, tá bom? Lembrando que ele pode estar associado à anemia falciforme. Existem 3 tipos aí, pessoal, de priapismo, tá? O priapismo isquêmico, o não isquêmico e o priapismo isquêmico recorrente, também conhecido como priapismo intermitente. Ele vai e volta. Nós sabemos que o isquêmico representa 95% dos casos. É uma síndrome compartimental, na região masculina íntima, tornando-se uma verdadeira emergência e requer uma intervenção rápida. Nesse tipo de priapismo, ocorre uma falha de diminuir a tumescência devido à alteração do relaxamento e à paralisia da musculatura lisa do corpo cavernoso, corpos cavernosos, da região íntima masculina. Então, dessa forma, ocorre uma alteração isquêmica. Pode ocorrer hipóxia e acidose, com 12 horas de ereção. Pode ocorrer edema intersticial significativo, que pode progredir causando lesões endoteliais e ativação de trombócitos em 24 horas, com alterações microscópicas na circulação, e isso horas após a instalação do priapismo, 4 a 6 horas mais ou menos. Nesse tipo de priapismo isquêmico, pessoal, 100% dos pacientes desenvolvem algum tipo de fibrose irreversível dos corpos cavernosos, que pode afetar negativamente sua função erétil e levar à impotência permanente, tá certo? Com 90% dos homens não conseguindo mais ter ali um coito bem sucedido, tá certo? Se tratando agora do priapismo não isquêmico, ele está relacionado ao aparecimento de fístulas entre a circulação arterial cavernosa e os sinusoides cavernosos, levando assim a que a congestão vascular e uma ereção semirrígida. A principal causa são os traumas perianos e perianais, em particular em ciclistas, tá certo? Pode ocorrer ainda por estimulação parasimpática ou malformação congênita, e isso das artérias cavernosas. Bom, o priapismo não isquêmico não é uma situação de emergência médica. A gente sabe que o sangue da artéria cavernosa é bem oxigenado. Já o priapismo recorrente é uma forma incomum de priapismo isquêmico. Também é frequente em pacientes com anemia falciforme, mas geralmente de duração limitada, menos de 4 horas, com episódios repetindo-se normalmente durante a noite, persistindo ao amanhecer, ao acordar. Sua fisiopatologia, pessoal, pode estar relacionada à diminuição da biodisponibilidade do óxido nítrico e à diminuição também da expressão de P2E5. E a expressão de CGMP não regulada. A gente sabe que o priapismo recorrente não está associado à disfunção erétil a longo prazo, mas é comum que o intervalo entre os episódios se torne menor e a duração dos episódios aumente. Nesse caso, pode ocorrer progressão para priapismo isquêmico e fibrose peniana, pelo mesmo mecanismo de priapismo isquêmico. Pessoal, a etiologia, a fisiopatologia está muito relacionada com as características do órgão masculino. A gente sabe que ele é composto por 3 corpos cilíndricos
2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Os 2 corpos cavernosos no aspecto dorsal devem ter sangue para iniciar e manter a ereção. Estão envolvidos por uma fáscia do tecido conjuntivo, também chamada túnica albugínea. O corpo esponjoso fica sobre os corpos cavernosos, envolve a uretra e não contém tecido erétil. Já os corpos cilíndricos são cobertos pela fáscia, com fornecimento de sangue pela artéria pudenda interna. A maioria dos casos está relacionada à anemia falciforme, que é a principal etiologia do priapismo, sendo responsável por mais de 60% dos casos em crianças e 23% dos casos em adultos. Na crise da anemia falciforme, o sangue corporal torna-se estagnado, desoxigenado e acidótico. Cerca de 75% dos pacientes com a doença falciforme experimentará seu primeiro episódio de priapismo até a idade de 20 anos. Então, entre a etiologia, nós temos aí relacionada a história e o exame físico desse paciente, que são cruciais na diferenciação da etiologia, que pode ter causado aí esse priapismo. O tratamento consiste em medicação, tratamento cirúrgico e também o não medicamentoso. Com isso, nós temos que levar em conta pontos relevantes: duração do episódio, episódios prévios, medicações utilizadas, se esse paciente usa drogas, história de anemia falciforme, entre outras doenças hematológicas, trauma na região íntima e presença de dor, tá certo? Tudo isso tem que ser levado em conta aí no exame físico. E é bom também realizar alguns exames complementares para avaliar essa região íntima, tá certo? Exames laboratoriais, que incluem hemograma completo, exames bioquímicos como glicemia, função renal, eletrólitos, além de exame de urinálise, tá certo? Então, tanto o tratamento como o diagnóstico vai depender aí, do exame físico e da história pregressa desse paciente e do avanço aí dessa patologia, tá certo? Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Que Deus te abençoe, te dê a paz e até nossa próxima videoaula.